Olá, vamos conversar sobre vampirismo. Qual é a visão da psicanálise com relação ao vampirismo? É tão na moda, né? Volta e meia, a ideia do Conde Drácula nunca sai de moda. Depois teve Lua Nova, várias experiências de vampiros que se tornam filmes muito rodados para os jovens, adolescentes. Mas o vampirismo como realidade, né? Como é que funciona o vampirismo? Quando a gente lembra de vampirismo, a gente lembra sempre da ideia do vampiro que morde a nossa região, e sangra, né, na parte mortal ali, onde ele vai sugar o nosso sangue. O vampiro psicológico é aquele que suga a nossa energia, é aquele que suga a nossa libido, é aquela pessoa que quando chega, que ela está sempre em busca de sugar, ela nunca tem nada a oferecer. E o ser humano, a boa relação humana é a relação da troca, né? É a relação da troca. Quando a gente só dá ou a gente só recebe, tem algo injusto. E aí a relação não é legal. E a gente percebe normalmente quando o vampiro vem até nós. A gente não percebe quando nós somos vampiros. Né? A pessoa chega perto de você, fala, depois ela vai embora e você se sente murchinho, né? Murchinha, etc. Bom, Freud vai dizer pra gente o seguinte, que a nossa libido é a energia sexual, é a energia da vida. A nossa energia libidinal, a nossa libido, Freud vai dizer que ela é limitada. Então nós não temos uma energia libidinal ilimitada. Então quando nós nos propomos a tolerar a presença do vampiro conosco durante muito tempo, é natural que quando ele saia, a gente se sente debilitado. E aí é um problema, porque você tem, normalmente a libido da gente, ela é administrada para várias questões. Então você tem que usar a sua energia libidinal no trabalho, porque se você trabalhar sem ânimo, você não vai produzir e o patrão não vai ficar insatisfeito com você. Se você for empresário, sua empresa não vai crescer. Você tem que usar a sua energia libidinal com a esposa, com o marido. Né? Você tem que usar a sua energia com os filhos, porque para cuidar de filhos tem que ter energia, com os netos. Você precisa ter energia com os amigos, porque quando eles precisam de você, você tem que estar presente ali. Você tem que usar a energia libidinal também com os pais, com os irmãos. E ainda tem que ter energia libidinal para o objetivo o principal dela, que é a relação sexual. O Freud fala que quando a gente usa energia sexual fora do objetivo, ele fala que a gente desvia da função principal. Ele vai chamar isso de sublimação, que você está usando a energia sexual para o fim não objetal, ou seja, não é para a relação sexual. Então, o homem e a mulher civilizados, eles são muito sublimados, eles usam muita energia libidinal para outras questões que não seja a relação sexual. Né? Então nós temos que usar a energia sexual o tempo todo. Nós somos impedidos de usar a nossa energia libidinal para o objetivo principal dela, que é o ato sexual. E nós nos acostumamos a isso. Tanto que a gente até brinca, né? Sexo só antes do casamento, porque depois do casamento vem a preocupação com os filhos, com as dívidas, com os compromissos, aluguel, água, luz, telefone, internet, e isso acaba consumindo muita preocupação da gente, isso acaba consumindo muita energia libidinal. Então a gente já tem isso já. Então, por exemplo, quando a gente está muito preocupado com um determinado assunto, é natural que a gente falte ou reduza o nosso desejo sexual. Então, quando chega o vampiro, que é aquela pessoa que quer falar, e ela quer sua atenção o tempo todo, e ela está sugando energia, né? Ela está sugando energia. Como é que você caracteriza o vampiro psicológico? Eu não vou falar aqui do vampiro do ponto de vista espiritual, né? Existe aí, poderia ter uma explicação espiritual, no entanto, é importante perceber que a psicanálise ela é leiga e ela é laica. Leiga que
a psicanálise não está atrelada a nenhuma profissão. Ela não está atrelada à medicina, não está atrelada à psicologia, não está atrelada à neurologia, a nenhuma profissão em especial. Ela é leiga, ela é livre. Não fosse isso, por exemplo, a filha do Freud, a Ana Freud, que foi a herdeira dele, a herdeira da psicanálise, ela era pedagoga. Né? Então, nós tivemos a doutora Melanie Klein também, que era educadora. Então, a gente vai ter vários tipos de... Então, a psicanálise não está vinculada a nenhuma profissão em específico. Essa ideia de que para ser psicanalista tem que ser médico, tem que ser psicólogo, é uma ideia equivocada, é uma desinformação, que é claro que é muito interessante para algumas profissões espalhar essa desinformação. A outra coisa, a psicanálise ela também é laica, então ela não está atrelada a nenhuma religião formal. Não obstante, ela trata de algumas questões ligadas à nossa espiritualidade, mas ela não é religiosa. A ética no consultório não é a ética religiosa, não é a moral religiosa. A ética no consultório é a ética centrada no paciente, diz o Jung, Carl Gustav Jung. Então não existe psicanálise evangélica, psicanálise espírita, psicanálise católica, psicanálise budistas, psicanálise, qualquer outro adjetivo que se dá à psicanálise é um equívoco. A psicanálise é só psicanálise. Ela já diz tudo, psico, né? Alma, análise da alma. E é só isso que Freud colocou. Qualquer aditivo a isso é bobagem. Então não vamos avaliar aqui a questão do vampiro do ponto de vista espiritual, porque não é essa o objetivo da psicanálise. Nós vamos avaliar o vampiro do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da libido. Então, quem é o vampiro? O vampiro é aquele, normalmente é um controlador, é uma pessoa que foi abandonada, é uma pessoa que, ou ela foi abandonada, né? E aí ela tem uma carência materna e paterna, que ela vai fazer um deslocamento para você, se ela encontrar em você a identidade, ou então ela foi muito mimada, não houve a castração do complexo de Édipo. Então, como ela é mimada, não houve a castração do complexo de Édipo, ela entende que todos têm que servi-la. E aí, como o mundo não vai servir a gente, o que acontece? Vai ter uma insatisfação com o mundo extraordinária. Então, é uma pessoa, por exemplo, ingrata. Porque, como ela se é uma mulher, ela foi formada para ser a rainha, porque ela era princesa do papai, ou da mamãe, não castrou, né? Ela era princesa do papai, e toda princesa vira rainha, e toda rainha tem súditos, tem pessoas que obedecem. Então ela olha para o mundo e acha que todos têm que servi-la. Então não tem por que agradecer, porque as pessoas estão fazendo mais do que a obrigação delas. E quando as pessoas não fazem, aí vem a reclamação. Aquele garoto que foi cuidado pela mãe como príncipe, né? Em vez ela não castrou ele, ela tratou como príncipe. Todo príncipe vira rei, todo rei precisa de servidores, serviçais. Então ele olha para todo mundo e imagina serviçal. E aí quando essas pessoas não atendem ao capricho, então ele começa a reclamar. Então uma característica do vampiro é reclamar. E é reclamar de terceiro, é reclamar do mundo, é reclamar da crise, é reclamar da esposa, do marido, dos filhos. Reclama o tempo todo porque ele não tem senso de gratidão. Uma outra característica muito presente no vampiro, na vampira, como ele é ingrato, é a noção de tempo que ele tem que ficar com você. Ele não tem noção. Se você disser assim, ó, eu tenho um compromisso agora, ele te ignora, ele não te escuta. Ele continua falando. Se você não sair, ele não vai te deixar. E você vai perder o seu compromisso. Então é muito interessante lidar com o vampiro. Primeiro que a gente tem que aprender a dizer não. Ó, eu não posso. Eu estou saindo, e tem que sair mesmo. Porque a pessoa sem noção, a pessoa não tem noção do espaço do outro. Ela acha que o mundo todo gira em torno dela. Então você tem que cortar mesmo. Então a primeira coisa é você aprender a dizer não. E quando são pessoas queridas, às vezes algumas são pessoas queridas, esses vampiros, o que a gente pode fazer então? A gente pode dosar. Bom, eu vou dar tanto por tantos minutos para ele, para ela falar. Acabou. E aí você corta e vai embora.
Quando o vampiro aparece no consultório, se a gente ficar esperto no consultório, por exemplo, eu sou psicanalista, se eu não cortar, ele vai a terapia dele vai durar 1 hora. Uma vez eu fiquei com durou 1h20, ela era uma médica. 1h20, 1h20 equivale a 2 sessões. E aí eu disse a ela, eu vou cobrar 2 sessões sua. Porque veja, quando você está no seu consultório, o seu paciente faz isso com você, ela ficou muito brava, ficou sentido de eu falar aquilo, né? Se sentiu ofendida. Ela me ocupou 40 minutos a mais do que o tradicional e se sentiu ofendida. Então, assim que funciona. De vez em quando nós vamos ter esse canal aí para conversar, né? O nome desse canal é Psicanálise, ele pertence à Sociedade Brasileira de Psicanálise. E aí eu peço a você que curta o nosso, compartilhe, né? Curta o nosso vídeo, né? A nossa live, é uma live, foi gravada ao vivo, muitas pessoas estão assistindo. Então curta a nossa live e aperta o sininho, porque você apertando o sininho você vai se inscrever. E aí toda vez que o YouTube vai notificar no seu e-mail, né, os novos vídeos. Lembrando também que você pode, aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, vai estar também no Facebook, Aloísio Silva, você pode também deixar lá o seu WhatsApp ou mandar em message para mim, que aí eu cadastro, toda vez que sair um vídeo novo, também mando o link para o seu WhatsApp. Então compartilha para gente e vamos conversando aí de vez em quando sobre psicanálise. Eu sou Aloísio Silva, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Um grande abraço.